Biologia, nono ano, gravando. Bom dia, gente. Como que vocês estão? Tô sentindo falta de encontrar com vocês, viu? Como vocês perceberam, na nossa última aula, nós falamos do capítulo 5 e nós encerramos o nosso livro 1. Então, na aula de hoje, nós vamos ver alguns pontos importantes, tirar algumas dúvidas a respeito dos capítulos 4 e 5. Então, falaremos tanto de lipídios quanto de proteínas. Aproveitem para anotar tudo que vocês tiverem de dúvida, para poder a gente tirar essas dúvidas lá no Google Class, tá ok? Vamos começar. Bom, no capítulo 4, a gente falou a respeito dos lipídios. Eu selecionei alguns pontos importantes para a gente recapitular. Primeiro, o principal esteroide animal é o colesterol. Qual é a importância dele? Por que ele é um lipídio tão importante para os animais? Porque ele é precursor dos hormônios sexuais e dos sais biliares e também porque ele participa da formação das membranas celulares. Esses são os principais motivos, as principais razões para a importância do colesterol para os animais. A origem do colesterol sanguíneo, ela pode ter duas origens. Ela pode ter uma origem endógena, que é a origem interna do organismo. Então, ou ele pode ser produzido pelo fígado ou pelo intestino. E a origem exógena, que é a origem externa. Então, quando a gente obtém esse colesterol através da nossa alimentação. Em relação à estocagem dos lipídios, há uma diferença entre animais e vegetais. Os animais, eles estocam os lipídios no tecido adiposo, em células específicas chamadas de adipócito, tá? Então, os adipócitos são as células que formam o tecido adiposo, que é o local onde esses lipídios ficam armazenados nos animais. Nos vegetais, esses lipídios eles ficam armazenados em estruturas celulares chamadas de oleoplastos, que ficam em raízes e sementes. Então, são estruturas membranosas que têm a função de armazenar esses lipídios. Também há uma diferença em relação aos vegetais e aos animais quanto a lipídios que são exclusivos. Como assim? Os carotenoides, eles representam uma classe de lipídios que é encontrada apenas nos vegetais. Então, para que o seu corpo tenha os carotenoides que ele necessita, ele tem que consumir produtos de origem vegetal. E, como nós já falamos aqui em cima, o colesterol é um lipídio exclusivo de animais, ok? Então, existe essa diferença em relação a lipídios que são encontrados apenas em um desses grupos. Qual é o critério de classificação para esses lipídios? Como é que uma molécula ela é classificada como um lipídio? O principal, não é o único, mas o principal critério de classificação é a insolubilidade em água. Os lipídios todos têm essa característica em comum. Então, eles podem ter pequenas diferenças entre eles, inclusive na formação química das suas moléculas, mas a característica de insolubilidade em água é comum a todos eles. Uma outra questão importante é em relação aos tipos de colesterol, que a gente observa nessas imagens aqui embaixo. Existem dois tipos de colesterol. O colesterol chamado de HDL e o colesterol chamado de LDL. O HDL, como vocês observam aqui, ele é chamado de colesterol bom. Por que ele é colesterol bom? Porque ele transporta os lipídios pelo organismo. Então, ele faz esse transporte dos lipídios pela circulação e ele remove o excesso desses lipídios para o fígado, né? Então, ele evita que esses lipídios se acumulem nos vasos sanguíneos. Ao contrário, o LDL é considerado como colesterol ruim. E ele é ruim por quê?
Porque quando ele está em excesso, ele começa a ser depositado nas paredes dos vasos sanguíneos. O colesterol LDL e o seu acúmulo é que é o responsável pela arteriosclerose, que é o acúmulo de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos, o que atrapalha e, em algumas situações, impede o fluxo sanguíneo. Observa aqui na imagem. Nessa imagem aqui, nós temos a representação do HDL, que é o colesterol bom, e do LDL, que é o colesterol ruim. Então, repara que existe diferença em relação a tamanho, né? E, obviamente, a formação em relação aos lipídios, tá? E nessa outra imagem aqui, a gente também observa em amarelo a representação do LDL, que é o ruim, e em verde a representação do HDL, que é o bom. Observa que é o LDL, o amarelinho, que forma esse acúmulo nas paredes dos vasos sanguíneos, que a gente chama de arteriosclerose. E essas placas, elas começam a atrapalhar o fluxo sanguíneo. Então, quando a pessoa tem essas placas, ou seja, quando ela tem a arteriosclerose, dependendo do grau de comprometimento, ela precisa realizar procedimentos para retirada dessas placas que estão atrapalhando o fluxo sanguíneo. Ao contrário, o HDL, ele não tem essa capacidade, ele não se prende às paredes dos vasos. Por muitas vezes, ele, ao passar por esses acúmulos, inclusive ajuda a remover esse excesso, ok? Isso também é uma característica bastante importante, porque está relacionada com as doenças cardiovasculares. Quando a gente fala de lipídios, a gente está falando de moléculas que têm quais componentes? Na sua grande maioria, os lipídios são compostos por ácidos graxos e glicerol. Então, os lipídios eles sempre vão ter um ácido e um álcool. Nesse caso, o ácido são os ácidos graxos e o álcool é o glicerol. Essa composição de ácidos graxos e glicerol é a composição da maioria dos lipídios. Em relação às principais funções, repara que são as principais, não são as únicas, ok? Quando a gente teve a aula sobre os lipídios, a gente viu que existem várias funções, mas aquelas principais dizem respeito à reserva energética e ao isolamento térmico. Tá legal? Então, com isso, a gente comentou a respeito dos principais pontos do capítulo 4, capítulo de lipídios. Observa que esses pontos que eu ressaltei são exatamente os pontos que foram ressaltados nos exercícios de vocês do capítulo. Então, conforme vocês forem fazendo esses exercícios, vocês vão ver que possivelmente as principais dúvidas que surgirão dizem respeito a esses tópicos que a gente comentou. Então, vocês podem voltar na videoaula, rever, que provavelmente vocês vão ter a explicação aqui. Caso não tenha, não fique preocupado. Lá no Google Class, você me manda a sua dúvida e a gente resolve os problemas que surgirem. Aí, então, em relação ao capítulo 5, capítulo de proteínas, quais são os principais pontos? Esses principais pontos que a gente vai abordar, eu também selecionei em relação às questões que vocês têm aí no livro de vocês, ao que é abordado nessas questões, tá legal? Primeiro, quais são os componentes das enzimas? Né? Então, as enzimas, elas são formadas por aminoácidos, né? E algumas vezes, algumas delas, por uma parte não proteica. Então, tem a parte proteica, que é a parte formada pelos aminoácidos, e a parte não proteica, ok? Em relação aos tipos de aminoácidos, eles podem ser classificados em naturais e essenciais. Os naturais são aqueles que são produzidos pelo nosso organismo. E os essenciais são aqueles que a gente não produz. Então, obviamente, nós precisamos consumi-los através da nossa alimentação.
As proteínas, elas se formam pela ligação de aminoácidos. Essas ligações se chamam ligações peptídicas. São as ligações químicas que se formam entre os aminoácidos para que esses aminoácidos possam, então, formar as proteínas, formar as enzimas. Quais são as diferenças entre as proteínas, né? Como é que elas conseguem ser diferenciadas? Então, essas diferenças, elas dizem respeito à quantidade de aminoácidos que existe em cada uma delas, ao tipo de aminoácidos que existe também em cada uma delas e a sequência desses aminoácidos. Então, por exemplo, suponhamos que nós tenhamos duas proteínas e a gente tenha que analisar qual é a diferença entre elas. Nós vamos contar quantos aminoácidos existem. Então, nós estamos vendo em relação à quantidade. Suponhamos que seja a mesma quantidade nas duas. Então, nós vamos ver em relação aos tipos de aminoácidos. Suponhamos que a gente observe e que a gente veja que também estão os mesmos aminoácidos. Os mesmos que estão presentes na proteína 1 estão presentes na proteína 2. Como nós vamos fazer para diferenciá-las então? Nós vamos observar a sequência desses aminoácidos. Qual vem primeiro, qual vem depois, qual é essa ordem, tá? Então, esses são os 3 passos para que a gente consiga diferenciar uma proteína da outra. Em relação aos fatores que influenciam a atuação enzimática, nós temos 3: temperatura, pH e concentração de substrato. Isso também é bastante importante. Então, vamos recapitular isso. As enzimas, elas têm uma temperatura ótima e um pH ótimo. Observa nesse gráfico aqui, que é um gráfico que mostra a temperatura ótima de atuação de uma enzima. Então, repara, nós temos aqui a temperatura 0 graus e a velocidade 0. Conforme essa temperatura vai aumentando, a velocidade da reação que a enzima é capaz de catalisar, ela aumenta também, até que chega aqui num pico. Esse pico é o que a gente chama de temperatura ótima. É a temperatura, é o máximo da temperatura onde essa enzima consegue atuar na sua maior velocidade. Observa que, se você a partir daqui continua aumentando a temperatura, essa velocidade começa a diminuir. Por quê? Porque passou do ponto da temperatura ótima. Então, se a gente traçasse uma linha imaginária aqui, essa temperatura ótima, ela está em torno dos 35 graus. Se você aumenta a temperatura além de 35 graus, a velocidade diminui, porque não está mais no ponto da temperatura ótima. Assim acontece também para o pH. As enzimas atuam num pH ótimo. Se você modifica o pH, essa enzima deixa de ter a sua atuação mais eficiente. Em relação à concentração de substrato, como é que funciona? A velocidade da reação aumenta conforme você aumenta a concentração de substrato. Mas essa atividade enzimática, ela também chega num ponto que a gente chama de ponto de saturação, que também é um pico. Suponhamos que esse gráfico fosse um gráfico de concentração de substrato. Esse pico seria referente ao ponto de saturação. A partir do ponto de saturação, a enzima não consegue mais aumentar a sua velocidade porque ela já está saturada de substrato, ou seja, todas as moléculas de enzima já estão trabalhando, já estão associadas ao seu substrato, e aí elas não conseguem mais aumentar a sua velocidade, ok? Então, esses 3 fatores são fatores que influenciam a atuação enzimática. O que a gente chama de desnaturação da enzima? A desnaturação é a modificação da estrutura da enzima. Então, a gente viu que essa enzima, ela tem uma estrutura, né? Ela tem uma formação
E se ela perde essa estrutura, se essa estrutura é modificada, ela perde a sua função. Como é que essa desnaturação pode acontecer? Por exemplo, com o aumento da temperatura. Então, aumentou demais a temperatura, passou da temperatura ótima da enzima, a enzima desnatura, ou seja, ela modifica a sua estrutura e, consequentemente, ela perde a sua função, ela deixa de funcionar, ok? Em relação à função das proteínas, dois tipos: função estrutural e função metabólica. Função estrutural são as proteínas que participam da formação das estruturas do organismo, e função metabólica são as enzimas, ou seja, as enzimas são proteínas que atuam nas funções do nosso metabolismo. Por isso, a função metabólica das proteínas, ela se dá através da ação enzimática, ok? Então, qual é a função dessas enzimas? A gente chama essas enzimas de catalisadores biológicos. O que isso significa? Que elas são capazes de acelerar as reações químicas. Observa esse gráfico aqui do lado. A linha que a gente vê, a curva que a gente vê em vermelho, está mostrando para gente a quantidade de energia que é utilizada para ocorrer uma reação química. Então, quando não há enzima, utiliza-se muito mais energia. Em azul, você está vendo a curva que mostra a mesma reação química, no entanto, ocorrendo com uma enzima. Então, utiliza-se menos energia com a atuação da enzima. Então, além dessas enzimas acelerarem as reações químicas, ou seja, essas reações ocorrem mais rapidamente, elas também gastam menos energia. Então, o seu organismo consegue poupar energia com a atuação da enzima. Se essa enzima não estivesse atuando, seria necessário um gasto energético muito maior para que a mesma reação química pudesse acontecer. E ainda levaria mais tempo sem a enzima, certo? A teoria chave-fechadura também é importante quando a gente fala da atuação enzimática. O que significa isso? Que as enzimas, elas têm uma especificidade, ou seja, elas atuam em um substrato específico. Então, não é qualquer enzima que atua em qualquer substrato. Existe uma enzima específica para cada tipo de substrato, ok? E por último, aqui em cima, quando a gente falou da modificação da estrutura, que estruturas são essas que a gente está falando? A gente está falando aqui para a desnaturação de estrutura terciária e de estrutura quaternária. Então vamos relembrar que as enzimas, elas se formam através de 4 estruturas. Primeiro ocorre a estrutura primária, que é apenas a sequência de aminoácidos. Depois ocorre um dobramento dessa sequência de aminoácidos, que origina a estrutura secundária. Esse dobramento progride e a estrutura começa a se dobrar em torno do seu próprio eixo, ou seja, em torno de si mesma, que vai ser quando forma-se a estrutura terciária. E, por fim, a estrutura quaternária é quando a gente tem a união de várias estruturas terciárias formando uma proteína. Então, forma-se a estrutura terciária, várias estruturas terciárias se unem e dão origem à estrutura quaternária. Ok, pessoal? Esses são os principais pontos que, inclusive, foram abordados nos exercícios de vocês no livro em relação aos capítulos 4 e 5. Eu espero ter tirado algumas dúvidas e solucionado alguns questionamentos nessas explicações.
E lembrando sempre que eu vou estar disponível no nosso horário de aula lá no Google Class para que vocês possam me perguntar, me questionar ainda a respeito de dúvidas que vocês ainda tenham ficado, tá legal? No mais é isso, bons estudos, se dediquem, fiquem com Deus e beijo no coração de cada um.